Opa, tudo bem por aí? Ebra aqui falando e vamos agora para o nosso quarto vídeo da nossa série Aprendendo a Programar do Absoluto Zero. Esse aqui é o nosso quarto vídeo da série, então se você perdeu algum dos vídeos anteriores, dá um pause aqui, volta ali e assiste, porque é bem importante você assistir os vídeos aí da sequência. Nesse vídeo aqui, a gente vai integrar o JavaScript, que é a linguagem que a gente está utilizando aí para entender os conceitos básicos aí da programação. Nós vamos integrar o JavaScript com o HTML. O HTML é uma linguagem utilizada aí na construção de páginas web e também de sistemas web. Então, por exemplo, quando você acessa ali o site da Netflix ali no seu computador, faz o login, aparece ali a listagem dos vídeos, e aí você seleciona um filme para assistir, por exemplo. Então, toda a base ali daquela aplicação, né, aquelas imagens, etc., a base de tudo aquilo ali funciona com o HTML. Assim, a gente já vai aprendendo a programar e também, aí, ao mesmo tempo, aprende a criar páginas e sistemas web. Aqui embaixo na descrição tem um link aqui para o meu canal gratuito do Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos que acabam não vindo aqui para o YouTube. Então fica meu convite para você participar desse meu canal gratuito do Telegram. Aproveita e já deixa o like se você tem gostado aqui dessa nossa série de vídeos. Se inscreve aqui no canal para você ser notificado sempre que eu posto um vídeo novo aqui para você. E me segue também lá no Instagram. Tenho trocado uma ideia com o pessoal por lá, aberto caixinhas de perguntas, então está sendo bem legal falar com o pessoal lá pelo Instagram também. Todos os links aqui estão aqui embaixo. Então vamos lá, vou compartilhar minha tela para a gente continuar com o nosso conteúdo aqui. Vamos lá. Então vamos lá, estou com o VS Code aberto aqui. E vamos abrir ali então a nossa pastinha com o arquivo que a gente tem trabalhado nas nossas últimas aulas. Ó. File, Open Folder, vou selecionar ali a minha pastinha e vou abrir aqui a pastinha dos fontes. Ó. Vou dar um selecionar pasta e ele abriu a pastinha aqui pra gente. E aí tinha aqui o nosso arquivinho início.html, onde a gente estava fazendo aqui os nossos exercícios ali, né, as nossas últimas aulas. Legal? Para essa nova aula aqui, vamos fazer o seguinte, ó, eu vou limpar todo esse nosso arquivo aqui, ó, de modo que ele fique exatamente vazio, ó, do jeito que a gente está vendo aqui. Legal? E o nosso objetivo aqui agora, então, é introduzir um pouco de HTML aqui nos nossos exercícios. Assim, em paralelo com o aprendizado da programação, com a lógica de programação, os algoritmos e etc., a gente também já aproveita e vai aprendendo aqui a como programar e criar as nossas aplicações web utilizando o HTML. A ideia é que a gente vai introduzindo aqui novos conhecimentos, ao mesmo tempo que a gente vai aprofundando aqui novos conceitos, etc. Então, para começar, queria falar que então o HTML é uma linguagem de marcação aí e ela está por trás de toda e qualquer aplicação web que a gente vê por aí. Quando eu falo aplicação web, seja um site qualquer de uma empresa ou uma aplicação mesmo, como, por exemplo, Netflix, Mercado Livre, né? Então, qualquer um desses sites que você entra, coloca o seu login e senha, faz compras e tudo mais, tudo isso, né, por trás dos panos ali, acaba rodando ali HTML. É claro que tem mais algumas outras coisinhas ali além do HTML, mas a base, né, o pilar de tudo isso é HTML. E aqui então vamos começar construindo aqui a nossa primeira página HTML. E uma página HTML ela é formada por tags, que a gente chama de tags HTML. Então, por exemplo, para a gente começar aqui a criar a nossa primeira página, o VS Code já ajuda a gente a não ter que ficar digitando tudo na mão aqui, ó. Então, se eu começar iniciando a página com uma exclamação aqui, ó, e der um Enter, ele automaticamente já vai criar para mim aqui, ó, um modelinho de uma página HTML. E aqui, por mais que possa parecer tudo novidade, tudo diferente, não se preocupa que por mais que você não decore, né, nada disso nesse momento, com o passar do tempo, né, com a prática, isso vai acabar ficando trivial aí para você. Então, por mais que você não esteja entendendo muita coisa aqui, vá copiando os dados, vai praticando que esses conceitos aqui, de uma hora para outra, ele vira a chave na sua cabeça e você passa aqui a entender tudo, né? Então não se preocupa nesse momento aí em decorar cada uma das coisinhas que a gente vai ver aqui. Legal? Então, basicamente, o que a gente precisa entender é o seguinte, que as páginas HTML são formadas por tags. E o que são tags? Tags nada mais é do que isso que a gente está vendo aqui, ó. Um sinal de menor, aí dentro tem a tag e depois aqui um sinal de maior. Então isso aqui é a tag head, ó. Legal? Então a gente está abrindo a tag head aqui em cima e para eu fechar a tag head, geralmente vem aqui, ó, uma barrinha antes, ó. Então barra head aqui embaixo. Então estou dizendo que tudo isso aqui, ó, faz parte da minha tag head, ó. Legal? Eu estou abrindo ela aqui e fechando ela aqui embaixo. Beleza? A mesma coisa acontece aqui com a tag HTML, ó. A gente está abrindo ela aqui em cima e fechando ela aqui embaixo. Então, toda a página HTML, né, do HTML5, a gente começa com essa tag doctype aqui, ó. Isso aqui vai indicar para o navegador que quando ele for abrir esse arquivo aqui para renderizar, isso aqui trata-se de um arquivo HTML, beleza? Depois a gente tem aqui a nossa tag HTML, então todo documento é envolvido por essa tag, então ela começa aqui em cima
e fecha aqui embaixo. E aqui você vai ver que a gente tem algumas tags que abrem e fecham assim, e outras que abrem e tem alguns outros elementos, alguns outros detalhes aqui. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de atributo. Então, a tag HTML tem um atributo chamado lang, que é a linguagem, a língua aí que a gente está utilizando. E ele já traz por padrão aqui, ó, o inglês, beleza? Isso aqui não é importante nesse momento, vou deixar até o padrão do jeito que está aqui. Vamos seguir aqui, porque isso aqui, nesse momento, realmente não importa para esses nossos primeiros exercícios aqui, legal? Depois aqui dentro, ó, da nossa tag head, ele está abrindo outras tags aqui, ó, tag meta, depois a tag title, ó, e assim por diante. Então, isso aqui, eu não vou mexer aqui, vou só remover basicamente esse HTTP equip aqui, ó. Aqui, basicamente, essa tag do char7 de UTF-8, isso aqui serve para a gente indicar qual o tipo de caracteres que a gente vai trabalhar aqui na página. Então, a gente vai ter caracteres com acentação, pode ter caracteres com cedilha, caracteres especiais. Então, isso aqui faz com que a gente não perca essa formatação. E a tag aqui com o viewport, isso aqui serve para a gente poder renderizar nossas páginas aí em telas menores, como tablets, celulares, etc. E o título da página, que é o que a gente coloca aqui dentro, ó, do title, serve para ele colocar o nome da nossa página ali na parte de cima do navegador. Então, por exemplo, ó, vamos colocar aqui, ó, DevPoint, por exemplo. Ó. Vamos salvar essa nossa página, dar um Ctrl S para salvar. Vou abrir ali a nossa pastinha e vou dar um duplo clique no nosso arquivo, ó, que aí ele vai abrir essa nossa aplicação, ó, aqui em um navegador. E se a gente for ali aqui em cima, ó, no título da aba, ó, apareceu o DevPoint. Então isso aqui que ali aquela tag title faz, ó, ele coloca um título aqui na abinha do navegador. Legal? Então beleza, essa aqui é a estrutura básica aí. Então a gente tem aqui a parte do cabeçalho, onde a gente coloca algumas informações aí da nossa página, e depois a gente tem essa tag body aqui, ó, que ela abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo. Então tudo que eu quiser que esteja no corpo da minha requisição, que é aquilo que o usuário vai enxergar ali enquanto ele estiver navegando e usando a minha aplicação, vai estar aqui dentro dessa tag body. E aí dentro do HTML, a gente tem várias tags aqui, então o objetivo não é a gente passar por cada uma delas aqui, então eu vou colocando aqui as tags aos poucos e vou mostrando para você aí para que elas servem, né, e etc. Legal? Aqui a única coisa que eu vou fazer, que eu falei que não ia mudar, é aqui na língua, ó, vou colocar aqui um PT-BR, ó. Estou dizendo que é português Brasil, legal? Isso aqui não faz diferença nenhuma aqui para os nossos testes, mas só para ficar bonitinho aí, ficar redondinho, legal? E agora vamos colocar aqui uma tag, que é uma tag de cabeçalho, é uma tag ali que a gente chama de header. E ela tem 6 tipos de header, do header mais importante para o header menos importante. E o que indica se ele é mais importante ou não é o tamanho da fonte que ele vai mostrar na tela. Então aqui eu vou digitar, ó, H1 e vou dar um Enter, ó. Ele já coloca para mim a abertura e o fechamento da tag H1. E aí, o valor que eu colocar aqui dentro, ó, por exemplo, vou colocar aqui ó, o nome da nossa aplicação, ó, saudação. Vou salvar, volto no navegador, vou dar um F5, ó, e ele já trouxe ali pra gente a nossa saudação com a formatação do header, do título. Se eu usar aqui o H6, como eu falei, ó, H6 Enter, vou colocar aqui, ó, teste, e salvar. Se eu voltar aqui e der um F5, ó, percebe como o header 6 fica bem menor, ó? Então ele vai do header 1 até o header 6, diminuindo de tamanho, né, diminuindo de importância aí, beleza? Então, ó, vamos lá, vamos deixar o header 1 aqui. Percebe que aqui, ó, se eu tentar digitar alguma coisa assim, ó, teste de texto, der um Enter, colocar aqui linha 2, e der um Enter aqui, ó, vou colocar linha 3. Se eu salvar isso aqui e voltar e der um F5, olha só, ele não entendeu que esse código aqui que a gente colocou é um código HTML e que a gente precisava quebrar essa linha. Ó. Por quê? Porque eu simplesmente deixei o texto solto aqui dentro do documento. Para que o HTML, para que o navegador entenda que eu quero que ele tenha esse tipo de formatação aqui, que quebra essa linha, etc., eu tenho que trazer as tags que fazem isso. Por exemplo, se eu quiser só colocar um texto aqui, eu posso usar a tag de parágrafo, que é a tag P. Ó. Então, abro aqui uma tag de parágrafo e fecho ela aqui na frente. Ó. Se eu salvar e voltar lá e der um F5, ó, o teste de texto já ficou como um parágrafo isolado aqui. Ó. A mesma coisa para os demais. Ó. Se eu quisesse que cada um tivesse o seu parágrafo correto, ó, vamos ajustar aqui para ficar direitinho. Ó. Aí vou salvar, volta lá, dá um F5. Ó. Agora sim, cada um no seu devido lugar. Então isso é importante você entender que se você deixar o texto cru aqui, o navegador não vai saber o que fazer, não vai saber interpretar isso daí. Porque quando você está dentro do HTML aqui,
toda a formatação da página é feita, né, através das tags HTML, beleza? Então vamos lá. A gente começou com a nossa saudação. E aí aqui a ideia é o seguinte, a gente vai tentar substituir aqui o que nós fizemos na aula anterior para uma página HTML aqui. Então na aula anterior a gente estava usando ali o prompt para capturar a informação que o usuário digitou na tela ali para a gente. Então a gente perguntava ali, né, o valor da comanda, em quantas parcelas, enfim, etc. E a gente capturava o que o usuário digitou ali nos prompts e fazia ali as nossas continhas. A ideia é a gente fazer aqui a mesma coisa, só que a gente não vai utilizar os prompts para capturar aquilo que o usuário digitou. A gente já vai trazer aqui para a tela umas caixinhas de texto do HTML, onde o usuário vai poder escrever dentro dessas caixinhas de texto e apertar num botão para a gente poder trabalhar e fazer as nossas contas. E as caixinhas de texto, aqui no HTML, são as tags input. Ó. Então eu vou escrever input, dar um enter aqui. Ó. Então eu vou colocar um input do tipo texto, beleza? Se a gente salvar aqui e já for olhar lá, vou dar um F5, ó, já apareceu a caixinha de texto aqui para a gente poder digitar, olha lá. Beleza? Então é com base nesses inputs aqui que a gente vai fazer toda a nossa brincadeira aí. E aí, normalmente, os nossos inputs, as nossas caixinhas de texto, elas são organizadas dentro de um formulário que a gente chama aqui, ó. Então eu vou abrir uma tagzinha de formulário aqui, ó, form enter, ó. Ele abriu o nosso formulário aqui. Eu vou pegar aqui esse meu input, vou recortar, vou dar um Ctrl X aqui e jogar um Ctrl V aqui para dentro, beleza? Ou se eu não quisesse ter feito isso, ó, vou voltar. O editor aqui ajuda a gente a fazer isso. Para eu mover essa linha aqui para dentro, eu coloco o cursor nela, vou segurar a tecla Alt apertada e com a seta para cima, ó, vou movendo o conteúdo para cima e para baixo. Ó. Legal? Esse é um atalhozinho aí aqui do VS Code para ajudar você. Segura o Alt e com a seta para cima e para baixo você vai movendo aí todo o conteúdo daquela linha. Aqui, ó, não vamos trabalhar com esse action aqui, ó, vamos deixar só um form. E aqui dentro o nosso input, beleza? Se a gente salvar e voltar lá, a gente vai perceber ó, que nada mudou, belezinha? Então vamos lá, ó. Além desse nosso input, a gente vai ter que ter aqui um botão para, depois que o usuário digitou ali na tela, a gente faça a conta ali para ele quando ele clicar ali no nosso botão. Então um botão, ele também é um input, ó. Vou colocar aqui ó, input, vou dar um enter, só que a gente vai mudar o tipo desse input, ó. Em vez de ser um input de texto, ó, vai ser um input button, ó. Então vamos salvar. Volta lá, se eu der o F5, ó, agora apareceu um botãozinho aqui pra gente. Então vamos colocar um texto dentro desse botão, ó. E aí a gente vai utilizar aqui o atributo value dele, ó. E aqui vamos colocar o texto processar, ó. Vamos salvar, volta lá, vou dar um F5, ó. Agora o botão ficou com o texto processar. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor, beleza? Então, ó, se você perceber, algumas tags você tem que abrir ela aqui em cima e fechar ela aqui embaixo com a barrinha. No caso da tag input, não tem esse conceito. A tag já abre e já se auto-fecha aqui no final. Você não precisa colocar o barra input aqui no final, ó. Beleza? Então, algumas tags têm esse conceito aqui de abrir e fechar, e outras você não precisa. Ó. Então, com o passar do tempo, você vai se familiarizando com isso aí, beleza? Aqui, no input do tipo texto, tem aqui um atributo que chama placeholder. Ó. E aqui eu posso escrever assim, ó. Digite seu nome. Vou salvar. E olha o que acontece, ó. Ele traz um textozinho com padrão dentro da caixinha, ó, para o usuário saber o que ele precisa fazer aqui, ó. Então digite seu nome. Conforme eu vou digitando ele aqui, ó, ele apaga aquilo que estava lá e vai mantendo só o que eu digitei. Se eu excluir, ó, ele volta a trazer o digite seu nome, beleza? Então vamos lá. Então percebe que isso aqui, ó, vai substituir aquilo que nós fizemos no prompt nos vídeos anteriores. Agora a gente vai capturar o que o usuário digitou dentro dessa caixinha e vamos processar essa informação aqui dentro da nossa aplicação, beleza? Então qual é a nossa ideia aqui? A ideia é que eu digite aqui o meu nome e quando eu der um processar, eu capture essa informação que foi digitada aqui e exiba uma saudação para esse nome que está aqui. Legal? Então vamos lá. Para esse nosso botão aqui, eu vou só trocar o tipo dele. Ao invés de button, eu vou colocar aqui o submit, que é o que normalmente é utilizado quando a gente trabalha com formulários. Esse submit quer dizer que, vamos salvar e voltar lá, ó, vou dar um F5, escrever aqui meu nome, ó. Toda vez que eu apertar no botão do tipo submit, ele vai enviar os dados aqui dessa minha aplicação para algum outro lugar. Percebe que aqui ele até recarregou a página. Toda vez que eu clico aqui, ó, ele recarrega a página para a gente, beleza? Então, aos poucos a gente vai entendendo o que é isso aqui. A princípio, vamos deixar aqui como submit mesmo. Uma vez que a gente montou aqui toda a estrutura da nossa página aqui HTML, vamos trazer aqui agora o JavaScript. O JavaScript ele tem a capacidade de interagir com o nosso código HTML aqui, para a gente poder dar vida aqui
a nossa página, né, a nossa aplicação. Então você percebe que o HTML constrói ali a base, né, constrói os botões, as caixinhas de texto, os textos, né, na tela, e o JavaScript entra para trazer vida aqui na nossa página. Então o JavaScript vai movimentar aqui os objetos, vai validar os dados que eu dito nas caixinhas, vai ser capaz de pegar os dados que eu ditei numa caixinha e mandar ele lá para o meu servidor. Então ele traz um pouco mais de vida aqui para a nossa aplicação, torna a nossa aplicação mais dinâmica. E aí, então vamos fazer o seguinte, ó. Como é que eu faria aqui para trazer e para poder colocar código JavaScript aqui na minha página? Uma das formas é o seguinte, ó, aqui dentro do head, eu vou criar aqui uma tag chamada script, ó. Vou até digitar ela direto aqui, o script, vou dar um enter, ó. E dentro aqui do meu script, eu posso colocar o meu código. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o nosso alert, ó, e eu colocar aqui um hello, se eu salvar isso aqui e voltar lá no navegador e der um F5, a gente já viu que já processou aquele nosso script lá, legal? Então, tudo que a gente quiser colocar de JavaScript, a gente pode colocar dentro desse scriptzinho aqui em cima, beleza? Então, aqui agora, vamos trazer aqui um novo conceito, que é o conceito para você aí de função. Uma função, o que ela é? Ela é um pedacinho de código que eu crio e que ela pode ser executada várias vezes aqui durante o uso do nosso sistema. Por exemplo, eu poderia ter uma função que é somar dois números. E ela recebe o número 1, número 2, vai processar isso para mim e vai devolver o resultado da soma. Então, esse é um exemplo de função que poderia ser reutilizado várias vezes durante o meu código. Então, para a gente não ficar repetindo esse código em vários lugares, a gente cria uma função e toda vez que eu precisar fazer a soma de dois números, eu chamo essa minha função e ela faz esse trabalho para mim. Beleza? Então, como é que a gente faz para declarar uma função aqui no JavaScript? Ó? Eu escrevo function e vou escrever o nome dela aqui. Eu vou chamar de saudação. Ó. Beleza? Ó? Aí eu tenho que abrir e fechar aqui parênteses para ela. E aí, o que vai indicar onde está o início e onde está o fim dessa minha função? É as chaves, ó. Beleza? Então, tudo que tiver aqui dentro, ó, faz parte da minha função, saudação. Então, se eu digitar aqui dentro agora meu alert, ó, e digitar aqui um olá, se eu salvar isso aqui agora, tentar dar um refresh aqui da página, vou dar um F5, ó, a gente vai ver que nada acontece. Porque agora, esse meu alert aqui, ele não está mais solto aqui no script. Se ele tivesse solto aqui, ó, por exemplo, aqui em cima, assim, ó, toda vez que a página é carregada, esse alerta aqui, ele é disparado, ele é executado. Como agora esse alerta ficou dentro de uma função, ele está condicionado agora à execução da minha função. Então, aqui, eu estou só declarando essa minha função. Mas em nenhum lugar eu estou chamando ela, estou executando ela. Por isso que nada acontece. Ó. Por isso que se eu salvar aqui, a gente volta, ó, dou um F5, nada acontece. Beleza? Então vamos lá, como é que a gente faria para chamar essa nossa função aqui? A ideia é que quando o usuário aperte aqui no nosso botão, a gente chame aqui essa nossa função saudação. Então, para isso, eu vou trazer aqui um novo conceito, que é um conceito de evento. Evento é uma tratativa que, quando alguma coisa aconteça, faça alguma coisa. Então, se isso acontecer, faça aquilo. Então, essa é a parte do evento. No caso de um botão, um evento muito comum utilizado aqui é o evento de clique, que é, quando o usuário clicar, o que eu quero que aconteça. Então, aqui, ó, vou colocar aqui um atributo dentro do nosso input, que é o atributo onClick, ó. Legal? Então, cuidado de escrever sempre exatamente como está aqui, ó, tudo minúsculo, legalzinho. Então, quando o usuário tocar aqui no onClick, eu quero que ele execute ali, ó, a minha função saudação, ó. Beleza? Então, vou só salvar aqui, volta lá, vou dar F5. Quando eu clico em processar, ó, ele dispara ali agora a nossa funçãozinha. Legal? Então, agora, a exibição do nosso alerta está condicionada ao clique no nosso botão, ó. Belezinha? Então, tá legal. Então, clicou no botão, ele vai chamar agora lá a nossa função. Beleza? Então, se você parar para pensar, é assim que os sites funcionam. Então, quando você entra ali, por exemplo, na tela do Mercado Livre ou na tela do Google, tem ali uma caixinha para você pesquisar e quando você entra na página, nada acontece ali. Depois que você escreveu aqui algum termo e a hora que você clicou no botão ou deu um Enter ali, enfim, é nessa hora que ele vai fazer ali alguma coisa. Então, é exatamente esse conceito aqui que acontece. O botão está atrelado aqui, ó, através de um evento, à chamada aqui de alguma função que vai fazer alguma coisa para você. Beleza? Então, é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Legal. Então, aqui agora é o seguinte. Quando o usuário clicar no meu botão, eu quero exibir aqui a minha saudação.
Só que eu quero colocar aqui um olá e o nome aqui, ó. Vamos salvar e voltar lá, ó. Vou clicar, ó, olá Eber. Só que eu não quero que o Eber fique fixo no texto. Eu quero pegar o que o usuário digitou aqui na nossa caixinha, ó. Beleza? Então, como é que a gente faria para, de dentro da minha função, eu conseguir ler lá esse input aqui, ó, e capturar o que foi digitado aqui nele? Existem várias formas de a gente fazer isso. E eu vou fazer da seguinte forma, ó. Eu vou dar um nome para esse campo aqui. Então, eu venho aqui, ó, e vou colocar um atributo ID para ele, ó. ID igual, e vou dar aqui um nome para ele, ó. Então, essa caixinha de texto aqui, eu vou chamar ela de nome. Beleza? Você poderia dar o nome que você quisesse. Aqui eu chamei ela de nome. Belezinha? Então, agora, de dentro aqui da minha função, eu consigo obter o conteúdo desse meu input, porque agora eu sei quem ele é, eu sei o nome dele. Então, como é que a gente poderia fazer aqui, ó? Então, ó, vou criar ali a nossa variável com const, vou chamar de nome e vou jogar um valor aqui para ele. Como é que eu faço, então, para acessar esse meu input aqui? Eu faço assim, ó, vai lá no meu documento como um todo e lá chama um carinha que é o getElementsById. Então, ó, vai lá na minha página inteira e procura para mim lá um elemento pelo ID dele, ó. É isso que eu estou falando aqui. E vou passar como parâmetro aqui qual é o ID desse elemento que eu quero. Então, eu quero procurar aqui um carinha chamado com o ID de nome, ó. Aqui eu vou só trocar esse nome aqui para não ficar aqui o ID nome e a nossa variável aqui também chamada nome. Então, eu vou só trocar aqui embaixo, ó, para txt nome, ó, legal? Então, é uma caixinha de texto e aqui dentro ele chama nome. Então, o ID é txt nome. Então, eu venho aqui e falo, olha, vai lá no meu documento e procura um cara para mim chamado txt nome. Então, ele vai pegar esse cara aqui, vai encontrar esse input como um todo e vai jogar esse input para dentro aqui da nossa variável. Beleza? Depois que eu fiz isso, essa minha variável nome aqui não vai conter só o valor que eu digitei aqui no input, vai conter o input inteiro. E aí eu preciso fazer o seguinte, ó. Então, olá, vou concatenar aqui, ó. Lembra que o sinalzinho de mais, quando a gente está falando de strings, ele concatena? Olá, vou pegar aqui o meu input e para eu descobrir o que foi digitado aqui dentro, eu pego aqui a propriedade value dele, ó. Beleza? Então, estou dizendo, olha, vai lá no meu input, que eu acabei de capturar aqui em cima, e pega o value dele, ó. Se eu salvar isso aqui, ó, e der um F5 aqui e digitar meu nome aqui agora, ó, vou colocar aqui, ó, vou escrever João, ó. Se eu der aqui um processar, olha lá, olá, João. Beleza? Ó, percebe que assim que eu dei o OK, ó, vou digitar de novo, vou digitar Eber aqui agora, dar um processar, ó. A hora que eu dou um OK, ó, percebe que a página vai recarregar, ó, e vai sumir o Eber daqui, ó. Olha lá. Isso está acontecendo porque toda vez que eu dou um clique em um botão do tipo Submit, ele dispara, né? Ele envia todo o conteúdo da página para algum lugar. Nesse nosso exemplo aqui, a gente não quer que isso aconteça. Então, para eu evitar esse disparo aqui acidental, aqui dentro da nossa função, a primeira coisa que eu posso fazer aqui é fazer o seguinte. Vou colocar assim, ó, event.preventDefault. Esse comandinho aqui, como o próprio nome já diz aqui, ó, ele não permite que o evento padrão seja executado aqui. Ou seja, ele vai prevenir que a minha página seja submetida. Então ele para a execução do que está acontecendo e aí segue aqui com a nossa execução. Legal? Então isso aqui só faz isso aqui. Ele previne aí o nosso formulário de ser enviado. Legal? Se a gente salvar aqui e voltar, olha só. Vou dar aqui um F5 para carregar. Se eu digitar aqui agora Eber e der um processar, ó, a hora que eu dou OK, ó, o formulário ele não é mais enviado agora. Então a nossa página não faz mais o refresh, ó, e agora ele vai ficando aqui na tela para a gente poder digitar. Legal? Isso aqui é só um detalhezinho nesse momento aqui. Se você não está entendendo, isso aqui não tem importância nesse momento, só faz exatamente como eu estou fazendo, faz os testes aí, porque com o passar do tempo, com a prática, você vai pegando esses conceitos aqui. Legal? O mais importante aqui de você entender agora nesse momento é que a gente tem um botão aqui embaixo, que quando eu cliquei no botão, eu chamei aqui a minha funçãozinha saudação, e dentro da minha função saudação, a gente está capturando ali a caixinha de texto com esse nome aqui, txt nome, e estou exibindo um alerta com o valor que está digitado ali dentro. É isso que é importante você entender nesse momento. Legal, vamos só melhorar aqui um pouquinho, ó. Vamos imaginar que aqui, ó, dentro do nosso formulário, eu quisesse colocar aqui uma caixinha de texto. Caixinha de texto não, vou colocar aqui o header 3, ó. H3, vou dar um Enter. Vou colocar aqui só umas reticências, ó.
Se a gente salvar e for olhar esse cara, ó, então apareceu aqui agora a nossa reticência aqui embaixo. Legal? Esse cara aqui eu vou dar um ID para ele, vou dar um nome para esse cara, ó, que eu vou chamar aqui de txt resultado. Ó. Beleza? txt resultado. Então olha só o que eu vou fazer. Agora, quando o nosso usuário digitar aqui alguma coisa e der um processar, ao invés de eu dar um alerta aqui para ele, eu vou exibir a saudação dentro desse header 3 aqui agora. Então vamos lá. Você pode remover esse alerta daqui ou simplesmente deixar ele comentado aqui, ó, que o compilador não vai pegar esse cara aqui. Beleza? Então o que a gente vai fazer? Da mesma forma que nós usamos aqui o getElementById, dentro do JavaScript, para eu capturar algum elemento que está aqui na minha tela, eu vou utilizar esse mesmo conceito aqui. Ó. Então eu vou criar aqui mais uma constante, vou chamar de resultado, e vamos fazer exatamente o que nós fizemos. Ó. Vai lá no meu documento e captura um elemento pelo nome dele aqui, ó, pelo identificador dele. Que é esse cara que a gente vai pegar aqui agora? É o meu txt resultado. Ó. Beleza? Legal. Só que aqui agora, para eu jogar o valor aqui que eu digitei no nome, dentro aqui da minha caixinha, né, dentro aqui do meu H3, eu vou fazer um pouquinho diferente. Ó. Se eu pedisse para você fazer isso daí, você talvez imaginasse que pudesse ser feito assim. Ó. Resultado, recebe, e aí pega aqui o nome, ponto, pega o value, né, que é o valor que foi digitado ali na caixinha. Beleza? Se a gente fizer isso daqui, não vai funcionar, porque aqui o meu resultado, ele contém todo a minha tag, ele contém todo o H3. E eu preciso arrumar uma forma de trocar o conteúdo que está aqui dentro. Ó. Então funciona assim, ó. Eu acesso o conteúdo de um input de uma caixinha de texto através do value. Mas tags que não possuem caixinha de texto, que possui simplesmente um texto a ser exibido aqui na tela, que você normalmente não consegue editar ele fica fixo na tela, a gente acessa esse cara aqui com uma outra propriedade, ó, que é a propriedade innerText. Então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu capturei aqui o meu elemento ali, meu H3. Então esse cara aqui vai conter ali o meu H3. Estou dizendo, olha, vai dentro lá do meu H3 e joga um novo texto lá dentro. Que texto que é esse? É o conteúdo lá da minha caixinha de texto e pega o valor que foi digitado lá dentro. Então se a gente salvar isso aqui agora, claro que aqui eu só preciso colocar aqui o olá, né? Olá e concatenar aqui, ó. Vamos salvar, voltar lá. Vou dar um F5 aqui, vou digitar aqui ever, vou dar um processar e olha lá. Ele conseguiu atualizar aqui na tela pra gente. Percebe que a página ó, nem faz refresh. Ó. Conforme eu clico aqui, ó, ele troca o conteúdo da tela sem que a página seja recarregada novamente. Beleza? Se eu trocar aqui para João e der um processar, ó, a gente está conseguindo fazer isso daí. Beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos salvar isso aqui para ficar de histórico aqui pra gente. Vamos fazer o seguinte, ó, vou copiar tudo isso daqui, então vou selecionar tudo, vou dar um Ctrl A, que ele seleciona tudo, ou você vem aqui em Selection, Select All, então ele vai selecionar todo o texto da página. Vou dar aqui um Ctrl C para ele copiar, você dá um botão direito aqui, ó, Copy. Vamos abrir um novo arquivo aqui, ó. Então, ó, vem aquele primeiro iconezinho, ó, New File, e vamos dar um nome para esse arquivo aqui agora. Vou chamar agora esse cara de media.html, ó. Dou um Enter. Então ele criou um novo arquivo para a gente aqui, ó. Se você for olhar lá na pastinha, ele fisicamente, ó, criou um arquivinho novo lá para a gente, beleza? Você clica nele e ele abre aqui para você editar. Eu vou dar um Ctrl V aqui dentro ou botão direito colar, ó, paste, que ele cola o nosso texto. E vou salvar, Ctrl S e ele salva. Então a gente criou um novo arquivo com códigos aqui também, beleza? O que é importante aqui agora, se você voltar aqui no navegador e continuar dando F5 aqui, você vai estar trabalhando com o arquivo início. Então o que a gente vai fazer? Vamos abrir aqui, ó, vou fechar esse cara, vou lá nos fontes e vou dar um duplo clique agora no média. Ó. Então um duplo clique e agora sim eu estou trabalhando com o meu arquivinho da média aí, legal? Então vamos lá. Ó. Selecionando aqui o média, aqui em cima no título da página, ó, vou colocar aqui, ó, o programinha vai chamar calcular média. Vou salvar, vamos voltar lá só para ver se eu estou editando o cara certo. Ó. Vou dar um F5 e tá lá, ó, calcular média. Legal? Então vamos lá. A ideia aqui é o seguinte agora. Eu vou digitar duas informações, o valor 1 e o valor 2. E quando eu clicar no botão processar, eu vou calcular a média dos dois números. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Vou duplicar minha caixinha de texto aqui, ó. Vou dar aqui um Ctrl C,
Ctrl V. Aqui eu vou colocar aqui, ó, digite um número. Na caixinha de baixo, digite outro número. Aqui eu vou chamar de txt n1 de número 1 e aqui txt n2 de número 2, beleza? Então são os dois nomes aqui das nossas caixinhas. No meu botão Submit, eu vou trocar o texto do botão aqui, vou colocar, ó, calcular média. Quando a gente clicar aqui, ó, eu vou chamar uma função minha chamada, vou até chamar aqui, ó, de calcular média, beleza? Essa aqui é a nossa função que a gente vai chamar. E no txt resultado eu vou deixar exatamente como está aqui. Então, ó, vamos pegar e vamos criar essa funçãozinha aqui agora. Então, vamos lá em cima, ó. Nós já temos aqui o function, vou trocar o nome dela aqui, ó, para calcular média. Então, vamos prevenir aqui que o evento de clique padrão seja executado, ou seja, que o meu formulário seja submetido, né, seja enviado. Então, a gente pausa ele aqui e vamos trabalhar aqui embaixo. Então, a primeira coisa, vamos capturar o número 1. Então, como é que eu capturo o número 1? Vou lá no meu documento e procuro um elemento lá com o nome txtn1. Ó. Beleza? Vamos copiar e colar essa linha aqui e vou fazer de novo. Ó. Vou pegar o n2. Então, ele vai procurar lá um cara chamado n2 agora. Beleza? Então, capturamos aqui os dois elementos. E capturamos aqui também ali o nosso elemento que vai cuidar do resultado. Beleza? E na hora de jogar aqui o resultado, ó, podemos fazer assim, ó. A média é 2 pontos e vamos colocar aqui a nossa média. E aí se eu fizer assim, ó, n1.value mais n2.value, então a média basicamente é a soma dos dois. Então como eu tenho dois números, eu somo os dois e divido por 2. Então eu tenho que fazer assim, ó, quando eu quero que ele faça primeiro a soma, eu coloco ambos aqui entre parênteses e depois vou dividir tudo isso aqui por 2, beleza? Então, ó, somou aqui primeiro, depois que ele somou, eu vou dividir tudo por 2. Lembra que quando a gente está trabalhando aqui com textos, e a hora que eu faço um mais aqui em textos, ao invés dele somar, ele vai concatenar. Então eu preciso dizer aqui que esses caras aqui, ó, são numéricos, que eu quero que o JavaScript interprete eles aqui como numéricos. Lembra, nós já fizemos isso nos vídeos anteriores. Então aqui eu posso vir e cravar aqui, ó, um number desses caras, ó. Só para fixar que esses caras são, né, que eu quero que eles sejam interpretados, né, o valor deles aqui como número, beleza? Então vamos salvar, vamos lá testar, ó. Vou dar um F5, ó. Digite um número 10 e aqui o número 8. Então 10 mais 8 dá 18 e a média aqui então é 9. Se eu der um calcular média, ó, a média é 9. Legal? Então, aqui a gente já está trazendo aquele conceito que nós vimos lá utilizando os prompts, já aqui para uma coisa um pouco mais profissional, um pouco mais usual. Isso aqui já é conceito que você vai trabalhar futuramente aí em qualquer sistema web, qualquer página, qualquer site que você for fazer. É exatamente esse conceito que você vai utilizar aqui. Legal? Por isso que eu quis trazer o conceito do HTML aqui junto com o JavaScript, porque são tecnologias que são complementares. Você consegue usar isso aqui mais lá na frente, né, para quando você for construir os seus projetos, beleza? Aqui o que é importante você lembrar é que você precisa dizer aqui para o JavaScript qual é a ordem da operação que você quer que seja feita, né? Então, por isso que a gente isolou aqui, ó, a soma dentro de parênteses. Se você tivesse feito simplesmente assim, ó, sem parênteses, ó, número 1 mais número 2 dividido por 2, na ordem da execução das coisas aqui, ele vai executar primeiro essa divisão aqui, ó. Então ele vai fazer essa divisão aqui primeiro, pega o número 2, divide por 2, e depois vai somar aqui com o primeiro número. Então por isso que a gente está forçando aqui ele, ó, isolando essa primeira etapa aqui. Então aqui ele vai executar tudo que está aqui dentro primeiro, e depois faz aqui a divisão, beleza? Então vamos lá, vamos salvar isso aqui. Vamos dar um Ctrl A, para ele copiar todo mundo, né? Ou Select All aqui. Aí vamos dar aqui um botão direito, Copy, para ele copiar, né? Ou Ctrl C. E vamos criar um novo arquivinho aqui, ó. Então vem aqui, ó, New File. E vamos chamar aqui agora de cinema.html, ó. Então ele já abriu aqui o arquivinho do cinema. E vou dar um Ctrl V aqui dentro, para ele colar os nossos textos aí. E já vamos salvar. Ctrl S para ele já salvar. Legal? Então percebe que aqui em cima você vai trocando, ó,
e vai editando os arquivos que você quiser. Então vou só fechar o início e fechar o médio aqui, que a gente não vai trabalhar mais com eles, vamos trabalhar aqui com o cinema. Lembrando só de você vir aqui na pastinha e agora dar um duplo clique no cinema, para ele abrir aí agora o nosso arquivinho cinema aqui no navegador. Legal? Então vamos lá. Ó. Aqui no nosso arquivinho de cinema, vou colocar aqui, ó, reservar cinema. Então aqui a ideia é que a gente digite ali o nome do filme, digite aqui o nosso nome e dê cliquezinho ali em reservar e ele vai reservar um assento lá no cinema para a gente assistir aquele filme. Então vamos lá, ó. Vamos exercitar aqui. Ó. Então tem a primeira caixinha, que eu vou chamar ela de txt filme. Depois a segunda caixinha, que eu vou chamar de txt nome. Legal? Então, ó, digite nome do filme. Digite seu nome. Quando a gente clicar no botão, vai chamar uma funçãozinha reservar. No texto do botão, eu quero que esteja escrito reservar filme. E podemos deixar aqui o resultado mesmo. Legal? Então aqui, se a gente for parar para pensar, está acontecendo aqueles 3 níveis da operação que eu expliquei lá anteriormente. A gente tem aqui a entrada dos dados com o input. A gente está tendo aqui o processamento, quando a gente chama aqui a nossa função. E a gente está tendo aqui a saída dos dados, que é imprimir os dados aqui no nosso H3. Então é sempre aquele processinho lá, entrada dos dados, processamento e saída. Legal? Então peguei aqui o nome do filme, peguei aqui o nome do nosso cliente e tenho aqui um botão que vai chamar uma função reservar. Então vou vir aqui em cima, ó, vamos criar aqui a função reservar. Então vamos impedir aqui que o nosso formulário seja submetido, legal. E vamos lá, vamos capturar aqui agora então o filme, que vai pegar aqui do txt filme, ó. Vamos pegar aqui o nome, que vai pegar da caixinha txt nome. E já estamos pegando aqui o resultado. Aqui vamos fazer um pouquinho diferente, só para a gente aprender uma outra forma de se fazer essa mesma coisa. Que aqui a gente está pegando as 2 caixinhas de input aqui, e depois na hora de acessar elas, como a gente pegou a caixinha do input, eu tenho que acessar o valor dela aqui. Mas quando eu faço esse esqueminha aqui do getElementById, eu posso dizer, olha, em vez de eu pegar a caixinha inteira aqui, eu posso querer pegar, ó, só o valor dela, ó. Então eu coloco ponto .value aqui. Ó. Então aqui eu já estou pegando direto o conteúdo que está sendo digitado nela e jogando para a nossa variável. Então, fazendo dessa forma aqui, essa nossa variávelzinha aqui, filme, por exemplo, ela já vai conter o valor que foi digitado lá dentro da caixinha. O valor que eu digitei lá dentro do txt filme. Beleza? E aí aqui, então, como é que a gente faz? Ó? Vou fazer assim, ó. O filme, eu vou concatenar aqui, ó, com a nossa variável filme, mais, vou colocar aqui, ó, foi reservado para, eu vou colocar aqui, ó, uma poltrona do filme, blá, 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 foi reservado para, vamos concatenar aqui com o meu nome, ó, beleza? Então percebe que aqui agora eu não preciso colocar o ponto .value, porque eu já capturei o valor aqui, ó. Então aqui já tem direto a stringzinha com o filme, e aqui já tem a stringzinha lá do que foi digitado com o nome. Legal? O resultado, como eu não coloquei o ponto .value aqui na frente, e a gente nem pode fazer isso, porque ela não possui o ponto .value, né? O H3 não tem como fazer isso. Então aqui a gente captura a tag como um todo, e aí joga dentro dela aqui, dessa forma, como a gente tem feito, beleza? Então vamos salvar, volta lá, ó, vamos daqui um F5, ó. Então, ó, digite o nome do filme, então, sei lá, Titanic, um filme bem novo, né? E seu nome, Eber. Reservar filme, ó, uma poltrona do filme Titanic foi reservado para Eber, beleza? Então, só trocar aqui, uma poltrona do filme foi reservada. Então, simulamos aí, né, um esqueminha de uma reserva aí de poltronas, né, para o filme aqui, então, Star Wars. E aqui é o João. Reservar, ó, uma poltrona do filme Star Wars foi reservada para João. Beleza? Então aqui só para a gente exercitar e praticar bastante esse lance do input dos dados, do processamento e da saída das informações. Beleza? Então aqui percebe que
A gente não precisou instalar nada aqui. O nosso navegador foi capaz de interpretar o código HTML. Então aqui, se você tivesse aí um contrato de hospedagem, né, se você tivesse um plano de hospedagem aí em alguma dessas empresas aí, Localweb, Wallhost, KingHost, Amazon e tantas outras, você simplesmente copiaria esse seu arquivo cinema.html, colaria lá dentro do seu painelzinho de controle da sua conta e esse arquivo aqui poderia ser acessado através do seu navegador pela internet de qualquer lugar do mundo. Ele estaria disponível aí para qualquer pessoa poder utilizar esse teu programinha aqui. Legal? Então, esse não é o momento da gente fazer isso. Vamos, por enquanto, focar e aprender a trabalhar aqui com as informações de forma local. Legal? Então, vou encerrando esse vídeo por aqui e vou trazer no próximo vídeo, a gente faz um vídeo um pouco menor, um pouco mais curto, só para a gente exercitar várias situações aqui desse nosso esqueminha aqui, ó. Então, a gente faz vários exemplos e várias situações para simular dentro de uma página HTML aqui a parte do input dos dados, do processamento e também da saída dos resultados. Se você tem gostado dessa nossa série de vídeos, aproveita e deixa aqui embaixo um comentário para mim, dizendo o que você tem achado, se você tem gostado do ritmo das aulas, se você está conseguindo entender. Então deixa aqui embaixo um comentário, assim eu sei que eu devo aprofundar cada vez mais aqui os conhecimentos dessa nossa série de vídeos, legal? Aproveita e, claro, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se ainda não deixou um like, deixa um like aqui que é bem importante para mim. E aqui embaixo também tem todos os links aí do meu Telegram, do Instagram, então eu sugiro que você me acompanhe aqui por todos os canais aí, legal? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.